a sua mensagem, né? Ela e São Cipriano estão intimamente ligados, porque São Cipriano tentou por todos os modos fazer com que Santa Justina se corrompesse, caindo em pecado mortal, sem conseguir. E por fim, a conversão dele aconteceu por obra e virtude dela. Então vamos conhecer um pouquinho a vida da Santa Justina e junto também a de São Cipriano, para que a gente possa até entender melhor a mensagem que hoje ela vai nos trazer. Vida de Santa Justina. No reinado de Décio, imperador romano, de 249 a 251, viveu em Antioquia, na Pisídia, um certo filósofo e mago de renome, cujo nome era Cipriano, um nativo de Cartago. Nascido de pais ímpios, na sua infância, ele foi consagrado por eles ao serviço do deus pagão Apolo. Com 7 anos de idade, foi entregue aos mágicos para o estudo da magia e da sabedoria demoníaca. Com 10 anos de idade, ele foi enviado por seus pais, como numa preparação para a carreira de feiticeiro, para o Monte Olimpo, que os pagãos chamavam de morada dos deuses. Ali havia uma multidão de vários ídolos, nos quais os demônios habitavam. Nessa montanha, Cipriano estudou todos os tipos de artes diabólicas. Ele dominou várias transformações demoníacas, aprendeu a mudar a natureza do ar para trazer ventos, trovões e produzir chuva, perturbar as ondas do mar, causar danos aos jardins, vinhas e campos, a enviar doenças e pragas sobre o povo e, em geral, ele aprendeu uma ruinosa sabedoria e atividade diabólica. Nesse lugar, ele viu uma legião de demônios inumeráveis, junto com o príncipe das trevas à sua frente. Alguns estavam diante dele, outros serviam-no, outros ainda gritavam em louvor a seu príncipe, e alguns foram enviados para o mundo a fim de corromper pessoas e levá-las ao pecado. Ali também ele viu em suas falsas formas os deuses e deusas pagãos, e também diversos fantasmas e espectros, a invocação que ele aprendeu em um rigoroso jejum de 40 dias para chamar estes espíritos. Ele comeu apenas após o pôr do sol, e não o pão ou qualquer outra coisa, mas só bolotas de carvalhos. Quando ele tinha 15 anos, ele começou a receber lições de 7 grandes feiticeiros. Deles ele aprendeu muitos segredos demoníacos. Então ele foi para a cidade de Argos, onde, depois de ter servido a deusa Juno por um tempo, ele aprendeu muitas práticas das manobras de seus sacerdotes. Viveu também em Taurápolis, na ilha de Icara, no serviço da deusa Diana, e de lá ele foi para Esparta, onde ele aprendeu a chamar os mortos dos túmulos e forçá-los a falar por meio de vários encantamentos e feitiços. Na idade de 20 anos, Cipriano chegou ao Egito, e na cidade de Mênfis ele aprendeu ainda maiores encantos e encantamentos. Em seu 30º ano, ele foi para os caldeus, e tendo aprendido a astrologia lá, ele terminou seus estudos. O bruxo Cipriano em Antioquia. Depois disso, ele voltou a Antioquia, sendo perfeito em todos os feitiços e obras más. Assim, ele tornou-se um feiticeiro, mágico e destruidor de almas, um grande amigo
e fiel servo do príncipe do inferno, com quem ele conversava face a face, sendo outorgado a receber grande honra dele, como ele próprio testemunhou. Acredite em mim, acreditai em mim, disse Cipriano depois da sua conversão. Eu vi o príncipe das trevas, pois propiciei-lhe muitos sacrifícios. Cumprimentei-o e falei com ele e os seus anciãos. Ele gostava muito de mim, elogiou meu entendimento, e antes de todos ele disse: aqui está um novo Jambres, sempre pronto para a obediência e digno da comunhão conosco. E todos os demais demônios aplaudiram isto. Ele prometeu fazer de mim um príncipe depois da minha partida do corpo, e para o curso da vida terrena prometeu me ajudar em tudo. Ele me deu uma legião de demônios para me ajudar e servir. Quando partiram, ele se dirigiu a mim com estas palavras: coragem, fervoroso Cipriano, levante-se e acompanhe-me, deixe todos os antigos demônios maravilharem-se com você. Por conseguinte, todos os seus príncipes, os demônios, estavam atentos a mim, vendo a honra que o príncipe das trevas demonstrou a mim. A aparência externa do príncipe das trevas era radiante e esplendorosa. Sua cabeça estava coroada por uma coroa, não uma real, mas espiritual, feitas de ouro e pedras brilhantes, como um resultado do qual todo o espaço ao seu redor estava iluminado, e sua roupa era surpreendente. Quando ele se voltava para um lado ou outro, todo o lugar tremia. Uma multidão de espíritos malignos de vários graus estava obedientemente em seu trono. Me entreguei totalmente a seu serviço naquela época, obedecendo a seu comando todos os dias. Assim relatou São Cipriano a respeito de si mesmo depois de sua conversão. Assim é evidente que tipo de homem Cipriano era: amigo dos demônios. Ele participou em todas as suas obras, causando mal às pessoas e enganando-as para que crescem nos deuses. Vivendo em Antioquia, fez com que muitas pessoas se voltassem à prática de todo tipo de ação ilegal. Ele matou muitos com venenos e magia, e abateu rapazes e moças como sacrifícios para os demônios. Ele instruiu muitos em sua magia ruinosa, ensinou alguns a voar no ar, outros a navegar em barcos nas nuvens, outros ainda a caminhar sobre a água. Por todos os pagãos era reverenciado e glorificado como um sacerdote e o mais sábio servo de seus deuses vis. Muitos se voltaram para ele em suas necessidades, e ele ajudou-os por meio do poder demoníaco com o qual ele estava cheio. Ele colaborou com alguns em seus adultérios. Com outros nas inimizades, na vingança, na inveja, na fornicação. Já estava inteiramente nas profundezas do inferno, e as garras do diabo estavam nele. Ele era um filho do inferno, um participante da herança demoníaca e da sua perdição eterna. Mas o Senhor, que não deseja a morte do pecador, em sua bondade e sua misericórdia indizível, que não é derrotada pelos pecados dos homens, se dignou a procurar este homem perdido, para tirar do abismo a que foi mergulhado na sujeira das profundezas do inferno, e salvá-lo, a fim de mostrar a todos os homens a sua misericórdia,
porque não há pecado que possa vencer seu amor pela humanidade. Ele salvou Cipriano da perdição da seguinte forma: vivia naquele tempo em Antioquia uma donzela cujo nome era Justina. Ela era filha de pais pagãos. Seu pai era um sacerdote dos ídolos, por nome Edésios, e sua mãe chamava-se Cledônia. Uma vez, sentada à janela de sua casa, esta donzela, que tinha então já atingido a feminilidade, por acaso ouviu as palavras de salvação da boca de um diácono que estava passando, cujo nome era Prélios. Ele falava de nosso Senhor Jesus Cristo ter se feito homem, nascido da mais pura Virgem, ter realizado muitos milagres, de como havia se dignado sofrer por causa da nossa salvação, ressuscitado dentre os mortos com glória, subido aos céus e se sentado à direita do Pai e reinado eternamente. Essa pregação do diácono caiu em boa terra no coração de Justina e rapidamente começou a dar frutos. O desenraizamento nela dos espinhos da incredulidade, e ela abraçou a fé. Justina quis ser melhor e mais completamente instruída na fé por este diácono, mas ela não se atrevia a procurá-lo, sendo contida pelo pudor de uma donzela. No entanto, ela, secretamente, foi à Igreja de Cristo e muitas vezes ouviu a palavra de Deus, e com o Espírito Santo agindo em seu coração, ela passou a acreditar em Cristo. Logo, ela convenceu a mãe disto também, e então resolveu levar para a fé seu pai, também idoso. Vendo a compreensão de sua filha e ouvindo as suas palavras sábias, Edésios refletia dentro de si mesmo assim: os ídolos são feitos pelas mãos dos homens, e não têm nem a alma nem a respiração, e portanto, como eles podem ser deuses? Enquanto ele estava refletindo sobre isso, uma vez à noite, ele viu durante o sono, pelo consentimento divino, uma visão maravilhosa. Ele viu uma grande multidão de anjos, cheia de luz, e no meio deles estava o Salvador do mundo, Cristo, que disse a ele: vinde a mim, e eu te darei o reino dos céus. Após se levantar de manhã, Edésios foi com sua esposa e filha para o bispo cristão, cujo nome era Otato, implorando-lhe para instruí-los na fé de Cristo e realizar-lhes o santo batismo. Ao mesmo tempo, informou-lhe as palavras da filha e a visão angelical que tinha visto. Ouvindo isto, o apóstolo de Cristo alegrou-se com a sua conversão, e tendo instruído-os na fé de Cristo, ele batizou Edésios, sua esposa Cledônia, e Justina, sua filha, e então deu-lhes a comunhão dos santos mistérios, deixando-os ir em paz. Quando Edésios se tornou forte na fé de Cristo, o bispo, vendo a piedade dele, fez dele um presbítero. Depois disso, viveu virtuosamente no temor de Deus por 1 ano e 6 meses, e assim Edésios, na fé santa, chegou ao final da sua vida. Quanto a Justina, ela lutou bravamente no cumprimento dos mandamentos de Deus, amando a Cristo esposo, e ela serviu com fervorosas orações na virgindade e castidade, jejum e grande abstinência. Fez votos de ser toda de Cristo, amando-o na virgindade e castidade até o fim da sua vida. Mas o inimigo da raça humana, vendo uma vida assim, invejou suas virtudes e começou a fazer-lhe mal, causando vários infortúnios e tristezas.
Naquela época, vivia em Antioquia um jovem chamado Aglaias, filho de pais ricos e famosos. Ele vivia luxuriosamente, dando-se inteiramente à vaidade do mundo. Uma vez, ele viu Justina quando ela estava indo à igreja, e ele ficou impressionado com sua beleza. O diabo incutiu intenções vergonhosas em seu coração para com ela. Sendo inflamada em sua sensualidade, Aglaias, por todos os meios, se esforçou para ganhar a boa disposição e amor de Justina, e usou artifícios para trazer o cordeiro puro de Cristo à corrupção que ele havia planejado. Ele observou todos os caminhos pelos quais a menina ia a pé e decidiu conhecê-la. Iria falar com palavras astuciosas, elogiando sua beleza e sua formosura, mostrando seu amor por ela. Ele se esforçou para trazê-la para a prostituição com ele, para a fornicação, tecendo uma ardilosa rede de enganos. A moça, porém, desviou-se dele e fugiu, desprezando-o e mesmo não desejando ouvir discursos enganosos e astúcia. Mas o jovem não esfriou em seu desejo e enviou o seu pedido de que ela deveria concordar em ser sua esposa. Ela, porém, respondeu-lhe: meu esposo é Cristo, a ele sirvo, é por causa dele que eu preservo a minha pureza. Ele preserva tanto a minha alma e meu corpo de todas as impurezas. Ouvindo a resposta da donzela casta, Aglaias, sendo instigado pelo diabo, tornou-se ainda mais inflamado com essa paixão. Não sendo capaz de enganá-la, ele destinou-se a agarrá-la pela força. Após conseguir a ajuda de alguns jovens tolos como ele mesmo, ele a esperou no caminho por onde ela andava normalmente à igreja para a oração. Lá ele a encontrou e aproveitou-se para arrastá-la à força para a sua casa. Mas ela começou a gritar alto, bater-lhe no rosto e cuspir nele. Os vizinhos, ouvindo seus gritos, correram para fora de suas casas e tomaram o cordeiro imaculado, Santa Justina, das mãos da juventude decadente, a partir como se tirasse o cordeiro das mandíbulas de um lobo. Os jovens, espalhados desordenadamente, e Aglaias retornaram com vergonha para sua casa. Não sabendo mais o que fazer, ele decidiu, com o aumento do desejo impuro, em fazer um novo mal. Ele foi ao grande mago Cipriano, o sacerdote dos ídolos, e informou-lhe sua tristeza. Implorou sua ajuda, prometendo-lhe dar muito ouro e prata em troca. Tendo ouvido a Aglaias, Cipriano consolou-o, prometendo cumprir o seu desejo. Eu demandarei nisso, disse ele. A moça vai buscar o seu amor e sua paixão ainda mais forte do que você tem buscado o amor dela. Tendo assim consolado o jovem, Cipriano deixou-o ir, cheio de esperança. Então, tendo os livros da sua arte mágica secreta, ele invocou um dos espíritos ímpios, que ele tinha certeza poderia em breve inflamar o coração de Justina com a paixão pelo jovem Aglaias. O demônio, de boa vontade, para cumprir essa promessa, orgulhosamente afirmou: este ato não é difícil para mim, porque muitas vezes eu abalei cidades, desmoronei paredes, destruí casas, causei derramamento de sangue e fratricídio, instilei o ódio e a ira entre irmãos e cônjuges, e trouxe para o pecado muitos dos que deram um voto de virgindade a Deus. Em monges que se instalaram nas montanhas e estavam acostumados a jejum rigoroso e nunca sequer pensaram em carne e osso, instilei luxúria adúltera
e os instruí para que servissem às paixões carnais. As pessoas que se arrependeram e se afastaram do pecado, eu converti de volta às maldades. Muitas pessoas castas eu joguei em fornicação. Vou ver se realmente, aqui a tradução também errada. Vais ver se realmente sou incapaz de inclinar esta donzela ao amor de Aglaias. Na verdade, porque eu falo, vou mostrar rapidamente os meus poderes nessa ação. Tome este pó. Aqui o demônio deu-lhe um vaso cheio de alguma coisa. E dá a esse jovem. Deixe ele borrifar a casa de Justina com ele, e você verá que o que eu disse vai acontecer. Dito isto, o demônio desapareceu. Chamou Cipriano a Aglaias e enviou-o para borrifar a casa de Justina secretamente com o conteúdo do recipiente do demônio. Quando isto tinha sido feito, o demônio da fornicação entrou na casa de Justina com flechas ardentes de desejo carnal, a fim de ferir o coração da menina com a prostituição e para inflamar a sua carne com desejo impuro. Justina tinha o costume de a cada noite oferecer orações ao Senhor. E eis que quando, segundo o costume, levantou-se na 3ª hora da noite e estava orando a Deus, sentiu de repente uma agitação em seu corpo, uma tempestade de luxúria corporal e as chamas do fogo do inferno a dar-lhe tentações impuras. Em tal agitação e luta interior, ela permaneceu por muito tempo. O jovem Aglaias veio à sua mente e pensamentos vergonhosos surgiram em seu coração. A donzela, maravilhada, tinha vergonha de si mesma, sentindo que seu sangue fervia como num caldeirão. Agora ela pensava no que ela sempre desprezava como vil. Mas, no seu bom senso, Justina entendeu que essa batalha havia surgido em seu coração pelo diabo, pois nunca pensava em tais coisas. Imediatamente virou-se para a arma do sinal da cruz, apressou-se a Deus com fervorosa oração e das profundezas do seu coração clamou a Cristo, seu noivo, dizendo: Ó Senhor meu Deus, Jesus Cristo, eis quantos inimigos se levantaram contra mim e têm preparado uma rede a fim de me pegar e tirar a minha alma. Mas lembrei-me do teu nome no meio da noite e me rejubilo agora quando eles estão lutando contra mim. Recorro a ti e tenho esperanças que o meu inimigo não triunfará sobre mim, porque tu sabes, ó Senhor meu Deus, que eu, tua escrava, tenho preservado a ti a pureza do meu corpo e da minha alma, e tenho confiado a minha alma a ti. Preservai tua ovelha, ó bom pastor, não a des para ser comida pelo monstro que tenta devorar-lhe. Dai-me a vitória sobre o mau desejo que agora invade a minha carne. Tendo orado muito e com fervor, a Santa Virgem encheu o inimigo de vergonha pela derrota. Ao ser derrotado por sua oração, ele fugiu dela com vergonha, e novamente veio uma calma no corpo de Justina e no seu coração. A chama do desejo foi extinta, a batalha cessou, o sangue a ferver foi acalmado. O demônio, por outro lado, voltou a São Cipriano, com a triste notícia que ele nada tinha conseguido. Cipriano perguntou por que ele não tinha sido capaz de conquistar a moça. O demônio, mesmo contra a sua vontade, revelou a verdade. Eu não conseguia conquistá-la,
porque eu vi sobre ela um certo sinal, do qual eu tenho medo. Então Cipriano chamou um demônio ainda mais malicioso e forte, e enviou-o para tentar Justina. Ele foi e fez muito mais do que o primeiro, caindo sobre a donzela com grande fúria. Mas ela, tendo-se armada com a oração fervorosa, colocou-se num trabalho ainda mais poderoso. Ela se vestiu com uma camisa grosseira e fez penitência. Mortificou sua carne com abstinência e jejum, comendo apenas pão e água por um dia. Tendo assim domesticado as paixões da sua carne, Justina conquistou, ou seja, venceu o diabo e baniu-o com vergonha. Ele, como primeiro, voltou a Cipriano sem realizar qualquer coisa. Então Cipriano chamou um dos príncipes dos demônios, informou-lhe sobre a fraqueza dos demônios que ele tinha enviado e que não puderam conquistar uma moça simples, e pediu ajuda dele. Esse príncipe dos demônios censurou severamente os outros demônios pela falta de habilidade deles nessa questão e pela incapacidade deles para despertar a paixão no coração da menina. Após ter dado esperança a Cipriano, prometeu seduzir a moça por outros meios. Ele assumiu a aparência de uma mulher e foi até Justina. O demônio começou a conversar com ela piedosamente, como se estivesse desejando seguir o exemplo de sua vida virtuosa e sua castidade. Conversando dessa forma sobre coisas espirituais, ele perguntou à donzela que tipo de recompensa poderia haver para uma vida tão rigorosa e a preservação da pureza. Justina respondeu que a recompensa para aqueles que vivem em castidade é grande e além das palavras, e que é muito estranho que as pessoas não valorizem isto, pelo menos que não a tenham como um tesouro tão grande, que não tenham a pureza angelical como um tesouro tão grande. Então o diabo, revelando sua falta de vergonha, começou com palavras astuciosas para tentá-la, dizendo: mas se todos fossem castos, como poderia o mundo existir? Como as pessoas iriam nascer? Como se preservaria a linhagem humana? Afinal, se Eva tivesse preservado sua pureza, como é que a raça humana aumentaria? No casamento, a verdade é que é uma coisa boa, é estabelecido por Deus. A Sagrada Escritura também elogia o matrimônio seja honrado entre todos e o leito sem mácula. E muitos santos de Deus, também eles não entram em casamento, pois Deus lhes deu... não, perdão, essa tradução aqui não tá certinha, peraí. E muitos santos de Deus, que também eles entram em casamento, Deus não lhes deixou o sexo como uma consolação para que eles possam regozijar-se em seus filhos e louvar a Deus? Olhem só a astúcia do bicho, hein? Usando a palavra de Deus e até usando, coisas assim dos santos para enganar Santa Faustina. Olha que inteligência, Então, Justina, se até esses santos puderam regozijar-se nos seus filhos, deixando de lado a castidade, por que tu não fazes o mesmo? Ouvindo essas palavras, Justina reconheceu o enganador astuto, o diabo, e mais hábil do que antes, o derrotou. Sem continuar essa conversa, ela fugiu imediatamente para a defesa da cruz do Senhor, e colocando seu sinal honroso na testa, seu coração voltou-se para Cristo, seu esposo. E o diabo imediatamente desapareceu com vergonha ainda maior que os 2 primeiros demônios. Em grande perturbação, o orgulhoso príncipe dos demônios voltou a Cipriano, que, descobrindo que ele não conseguiu fazer nada,
disse-lhe: como pode ser que você, um príncipe poderoso e mais hábil do que os outros em questões como essa, como pode ser que você não possa conquistar uma donzela? Quem então entre vocês pode fazer qualquer coisa com o coração dessa jovem invencível? Diga-me, pelo que ela arma batalhas com vocês, como ela torna impotente o poder de vocês que sempre foi tão grande? Sendo derrotado pelo poder de Deus, o diabo, sem querer, admitiu: nós não podemos contemplar o sinal da cruz, mas fugimos dele, porque ele nos castiga como o fogo e expulsa-nos longe. Por isso, não podemos vencer Justina, que com a sua pureza e o sinal da cruz nos atormenta e prostra. Cipriano ficou indignado com o diabo, porque ele o envergonhou, e repreendendo o demônio, ele disse: esse é o teu poder, que mesmo para uma fraca virgem perde? Então o diabo, desejando consolar Cipriano, tentou ainda um outro compromisso. Ele assumiu a forma de Justina e foi a Aglaias com a esperança de que, depois de ter levado para Justina o seu coração, o jovem poderia satisfazer o seu desejo, tendo relações com o demônio em forma de Justina, e portanto Cipriano não ficaria confundido nem envergonhado publicamente, e assim a fraqueza dos demônios não seria revelada. E eis que quando o demônio foi até Aglaias sob a forma de Justina, o jovem pulou de alegria indescritível, correu para a donzela falsa, abraçou-a e começou a beijá-la sem saber que beijava o demônio, dizendo: como é bom que você veio para mim, Justina. Mas mal o jovem pronunciou a palavra Justina, o demônio revelou-se e desapareceu imediatamente, sendo incapaz de suportar até mesmo o nome de Justina. Olha como Santa Justina é poderosa, hein? Vamos trocar a fita. Logo mais eu continuo essa linda história. Tá linda, né? Estão gostando? É linda, né? Muito bem. O jovem Aglaias, quando viu o demônio desaparecer, ficou com muito medo e, correndo para Cipriano, disse-lhe o que tinha acontecido. Então Cipriano, por sua magia, deu-lhe a forma de um pássaro, e depois de lhe permitir voar no ar, ele o mandou para a casa de Justina, aconselhando-o a voar em seu quarto pela janela. Sendo carregado por um demônio no ar, Aglaias voou sobre o telhado. Nesse momento, Justina passou a olhar através da janela de seu quarto. Vendo-a, o demônio deixou Aglaias e fugiu apavorado. Ao mesmo tempo, a aparência de pássaro de Aglaias também desapareceu e o jovem caiu. Ele agarrou a borda do telhado com as mãos e segurou-a pendurando-se ali. E se ele não tivesse sido descido até o chão com a oração de Santa Justina, o irreverente teria caído e morrido. Assim, não tendo conseguido nada, o jovem retornou a São Cipriano e disse-lhe de sua desgraça. Vendo-se envergonhado, Cipriano ficou muito triste e pensou de ir a Justina, confiando no poder da sua magia. Ele se transformou em um pássaro também, mas ele não conseguiu ultrapassar a porta da casa de Justina, antes de sua falsa aparência desaparecer, e voltou com tristeza para casa. Após isso,
Cipriano começou a se vingar e com a sua magia trouxe desgraças diversas sobre a casa de Justina e nas casas de todos os seus parentes, vizinhos e amigos, assim como uma vez o diabo fez com o justo Jó. Ele matou os animais, ele derrubou os seus escravos com pragas e dessa forma ele trouxe a dor extrema. Finalmente, ele abateu com a doença a própria Justina, de modo que ela se deitou na cama e sua mãe chorou sobre ela. Justina, porém, consolou a mãe com as palavras do profeta Davi: eu não morrerei, mas viverei e vou contar as obras do Senhor. Salmo 117. Não só a Justina e seus parentes, mas também a toda a cidade, por permissão de Deus, Cipriano trouxe infelicidade, como resultado de sua fúria indomável e sua grande vergonha. Pragas apareceram nos animais, e várias doenças entre os homens, e a propagação do boato, através da ação dos demônios, que o grande feiticeiro Cipriano ia punir a cidade por causa da oposição de Justina para com ele, fez com que os mais honráveis cidadãos fossem até Justina cheios de raiva e tentaram persuadi-la a não irritar Cipriano por mais tempo e se tornar a esposa de Aglaias, a fim de escapar de ainda mais desgraças para toda a cidade por causa dela. Mas ela acalmou-os, dizendo que em breve todas as desgraças que tinham sido trazidas com a ajuda dos demônios de Cipriano cessariam. E assim aconteceu. Quando Santa Justina orou fervorosamente a Deus, imediatamente todos os ataques demoníacos sumiram. Todos foram curados das pragas e se recuperaram de suas doenças. Quando essa mudança ocorreu, o povo de Cristo o glorificou, os cristãos, e zombaram de Cipriano feiticeiro e de sua astúcia. E ele, de vergonha, não podia mostrar-se entre os homens e evitou reunir-se mesmo com os seus amigos. Tendo-se convencido de que nada poderia derrotar o poder do sinal da cruz, do nome de Cristo e a virtude de Justina, Cipriano voltou a si e disse ao diabo: ó destruidor e enganador de tudo, fonte de toda impureza e corrupção, agora eu descobri tua fraqueza, porque se você tem medo até da sombra da cruz e treme ao nome de Cristo, então o que você fará quando o próprio Cristo aparecer e vier a você? Se você não pode derrotar aqueles que assinalam-se com o sinal da cruz, em seguida, quem é que você vai arrancar das mãos de Cristo? Agora eu entendi o que é uma entidade não ter poder. Você nem sequer é capaz de se vingar. Ouvindo a você, um miserável, eu fui enganado e eu acreditei nos seus truques. Afasta de mim, maldito, esta tua farsa, para que eu deva implorar aos cristãos para que tenham piedade de mim. Vou apelar para as pessoas piedosas, para que elas rezem por mim, para tirar-me da perdição e para levar-me à minha salvação. Afasta-te de mim, eu que fui um anárquico, inimigo da verdade, o adversário e inimigo de todas as coisas boas, pois agora vou procurar a Cristo e tornar-me servidor dele. Tendo ouvido isso, o demônio se jogou sobre Cipriano a fim de matá-lo e atacá-lo. O demônio começou a bater nele e a estrangulá-lo. Não encontrando defesa em nenhum lugar e não sabendo como ajudar a si próprio de ser entregue nas mãos do feroz demônio, Cipriano, quase já morto, lembrou-se do sinal da cruz, pelo poder do qual se opôs Justina ao poder de todos os demônios, e clamou:
Ó Deus de Justina, ajudai-me. Então, levantando a mão, ele fez o sinal da cruz, e o diabo imediatamente saltou para longe dele, como uma flecha de um arco, e ficou preso à parede. Ganhando coragem, Cipriano tornou-se mais ousado, e invocando o nome de Cristo, assinalou-se com o sinal da cruz, e destemidamente repreendeu e amaldiçoou o demônio. Quanto ao diabo, estando muito longe dele e não se atrevendo a aproximar-se dele com medo do sinal da cruz e do nome de Cristo, ele ameaçou Cipriano de todas as maneiras, dizendo: Cristo não vai retirá-lo das minhas mãos. Em seguida, após longos e ferozes ataques sobre Cipriano, o demônio, rugindo como um leão, foi embora. Então Cipriano pegou todos os seus livros de magia e foi até o bispo cristão Antimos. Caindo aos pés dele, ele pediu que tivesse misericórdia dele e desse Santa Justina, vou continuar a história já, mas Santa Justina não se conformou com esse mundo, ou seja, não tomou o formato da corrupção, do pecado deste mundo, mas antes ela permaneceu fiel a Cristo, não se comunicando nunca com as obras infrutuosas das trevas de Satanás, como queria Cipriano e Aglaias. Vamos cantar isso, pedindo também a ela que nos dê a mesma graça. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e não comuniqueis com as obras infrutuosas, mas antes condenai-as, condenai-as. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muito bem, vamos continuar então com a história de Santa Justina e São Cipriano, para a gente terminar, né? E já logo esperá-la na sua aparição. Muito bem, depois que os demônios foram embora, deixando São Cipriano sozinho, Cipriano pegou todos os seus livros de magia e foi até o bispo cristão Antimos. Caindo aos pés do apóstolo, ele pediu que ele tivesse misericórdia dele e desse-lhe o santo batismo. Sabendo que Cipriano fora um grande mago, temido por todos, o bispo achava que ele tinha chegado a ele com algum tipo de truque para fazer mal a si e aos cristãos, e portanto ele se recusou, dizendo: Você fez muito mal entre os pagãos. Deixe os cristãos em paz, para que nenhum de nós pereça. Então, com lágrimas, Cipriano confessou tudo ao bispo e deu-lhe seus livros para serem queimados. Vendo a sua humildade, o bispo instruiu-lhe e ensinou-lhe a santa fé, e em seguida ordenou-lhe para se preparar para o batismo, e seus livros Cipriano os queimaria diante de todos os cidadãos, para que todos acreditassem em sua conversão. Deixando o bispo com o coração contrito, Cipriano chorou por seus pecados, polvilhando cinza sobre a cabeça, usando um cilício, e sinceramente arrependido, chamou o Deus verdadeiro na oração para a limpeza de todas as suas iniquidades. Chegando no dia seguinte à igreja, ele ouviu a palavra de Deus com alegria e emoção, estando entre os cristãos. E quando o diácono comandou os catecúmenos para sair, declarando: Vós, catecúmenos, afastai-vos, e as pessoas já estavam saindo, Cipriano não queria sair, dizendo ao diácono: Eu sou um escravo de Cristo, não me mande sair daqui. Mas o diácono disse-lhe: Como você ainda não recebeu o batismo, você deve sair. Então Cipriano respondeu: Como Cristo, meu Deus, vive e livrou-me do diabo, e tem preservado a donzela Justina pura, e teve piedade de mim, você não vai me mandar para fora da igreja, até eu me tornar um completo cristão. O diácono disse tudo o que se passou ao bispo, e este, vendo o fervor de Cipriano e sua devoção à fé de Cristo, chamou-o e imediatamente o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabendo disso, Santa Justina deu graças a Deus, distribuiu muitas esmolas aos pobres e fez uma grande oferta à igreja.
E Cipriano, no 8º dia após o seu batismo, foi feito um leitor pelo bispo. No 20º dia seguinte, ele foi feito subdiácono, e no 30º dia de um diácono, em um ano, ele foi ordenado sacerdote. Cipriano mudou completamente sua vida. A cada dia, ele aumentou seus esforços e, constantemente chorando sobre sua vida anterior, ele aperfeiçoou-se e aumentando força a força na sua conversão. Assim como ele tivera uma brilhante inteligência para aprender a magia negra, sua inteligência para aprender a doutrina de Cristo também foi grande. Logo ele foi feito bispo, e neste posto ele levou uma vida santa que se igualou a muitos grandes santos. Ao mesmo tempo, ele cuidava zelosamente do rebanho de Cristo que tinha sido confiado a ele. Santa Justina fez-se uma diaconisa, e então foi-lhe confiado um convento, tornando-a abadesa em relação às outras donzelas cristãs. Por sua conduta e instrução, converteu muitos pagãos, adquirindo-os para a Igreja de Cristo. Assim, a adoração dos ídolos começou a morrer naquela terra, e a glória de Cristo aumentou. Vendo a vida cristã de São Cipriano, a sua preocupação com a fé de Cristo pela salvação das almas humanas, o diabo abriu os dentes contra ele e inspirou os pagãos para difamá-lo perante o governador romano da região oriental, dizendo que ele tinha envergonhado os deuses, convertendo muitas pessoas para longe deles, e estava glorificando Cristo, que era hostil aos deuses pagãos do império. E assim, muitos ímpios foram ao governador Eutômios, que então regia essas regiões, e fez calúnias contra Cipriano e Justina, acusando-os de serem hostis aos seus deuses e ao imperador e a todas as autoridades, dizendo que eles estavam perturbando as pessoas, enganando-as e conduzindo-as em seus passos, dispondo-as à adoração de Cristo crucificado. Ao mesmo tempo que pediam ao governador para dar Cipriano e Justina à morte por isso. Tendo ouvido esse pedido, Eutômios ordenou que Cipriano e Justina fossem colocados na prisão pela justiça. Então, indo a Damasco, ele os levou com ele a fim de julgá-los. E quando eles trouxeram os prisioneiros de Cristo, Cipriano e Justina, ele perguntou a Cipriano: por que você mudou a sua forma anterior, gloriosa de vida, quando você era um servo de renome dos deuses e trouxe muitas pessoas para eles? São Cipriano contou ao governador como ele descobriu a fraqueza e o engano dos demônios, e chegou a entender o poder de Cristo, o qual os demônios têm medo e diante do qual eles tremem, desaparecendo diante do sinal da preciosa cruz. E da mesma forma, ele explicou o motivo de sua conversão a Cristo, por quem ele declarou sua vontade de morrer. O torturador não aceitou as palavras de Cipriano em seu coração, mas por ser incapaz de responder a eles, ordenou que o santo fosse pendurado e seu corpo fosse rasgado com garfos de ferro, e que Santa Justina fosse espancada na boca e nos olhos. Assim, Cipriano entregou sua alma às mãos de Deus, expirando. Santa Justina demorou mais para morrer. Seus dentes foram todos arrebentados pelos golpes e seus olhos esmagados pelos socos que recebera. Seus corpos, no entanto, ficaram por 6 dias insepultos. Alguns dos estrangeiros que estavam lá, secretamente os levaram a Roma, onde deu-lhes a uma certa mulher virtuosa e santa, cujo nome era Rufina, uma parente de Cláudio César.
Ela enterrou com honra os corpos dos santos mártires de Cristo, Cipriano, Justina e Teóctitus. Em suas sepulturas, muitas curas ocorreram para aqueles que lá rezavam a eles com fé. Teóctitus era um dos soldados encarregados para executar Justina e Cipriano. Ao ver a morte dos dois, sofrida com tanta paciência e amor por Cristo, ele também converteu-se e no mesmo momento foi também martirizado. Já no Império de Constantino, os restos mortais desses santos foram enviados para a Basílica de São João de Latrão. O martírio deles ocorreu no final do terceiro século, segundo alguns, por volta do ano 268, mas segundo outros, no ano 304. Por suas orações, o Senhor cure as nossas aflições de corpo e também de alma. Hoje, as relíquias de São Cipriano e Santa Justina encontram-se em Milão. Terminou aqui a história de Santa Justina e São Cipriano. Que vida mais linda, né? Que mostra maravilhosamente como Jesus é infinitamente mais poderoso que o demônio, é infinitamente mais poderoso que todo tipo de feitiçaria, magia negra, bruxedo, qualquer coisa que possa ser feita contra nós. Vocês vejam, como eu dizia ontem, né? Santa Justina tinha feito voto, né, de consagrar-se totalmente a Jesus. O amor de Jesus que ela sentia, que ela conheceu, foi tão forte, e ela também encantou-se tanto com o amor de Jesus, que ela quis se consagrar para Ele de corpo e alma. Nem todos têm essa vocação, a gente tem que reconhecer. Tem muitos que têm a vocação do matrimônio, e é muito bom que sejam santos esposos, que tenham famílias santas, que continuem a propagação da linhagem humana, gerando muitos e bons filhos para continuarem a santa grei de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas, como dizia São Paulo, quem se casa, né, quem tem a vocação para o matrimônio, quem se casa faz uma coisa boa, mas quem se consagra totalmente a Jesus, a Deus, faz coisa melhor. E Santa Justina escolheu fazer esta coisa melhor. E o demônio, vendo, né, a santidade dela, vendo como ela era fiel a esse amor de Jesus, essa consagração, o demônio se enfureceu com a santidade dela e disse: você não vai continuar, eu não vou permitir que você seja toda de Cristo, que você seja essa santa. Vou fazer você quebrar todos esses votos, né? E vocês vejam que o demônio usou de todas as artimanhas que ele podia. Vocês vejam que São Cipriano mandou 2 demônios contra ela, né? Não puderam com ela. Também o pó, né, que o jovem Aglaias esparramou lá na casa dela, né? Isso mostra para nós o quanto essas coisas de feitiçaria, né, de despachos, de macumbas, tem muita gente que pensa que isso aí, não, isso aí é só crendice, isso aí é uma superstição, isso aí não tem poder não. E daí chuta aquilo, põe a mão naquilo inadvertidamente, joga aquilo sem nenhum cuidado, sem oração, sem aspergir água benta, sem queimar aquilo ali, sem destruir aquilo ali, né? E depois aparece doente, começa a sofrer tentações que antes não sentia. O demônio provoca até loucura em muitas pessoas que tocam, comem ou bebem essas coisas, esses elementos, esses líquidos, esses pós, essas comidas consagradas ao demônio. Eu mesmo conheci uma pessoa que ficou demente, louca da cabeça, porque comeu uma coisa consagrada num lugar de magia, né? Eu conheci também uma família que odiava muito outra,
e fez um bruxedo, um feitiço, né, para matar as pessoas da outra família. Fez o feitiço e uma serpente veio pelo asfalto, gente. Uma cobra no asfalto é uma coisa raríssima. E a serpente andou pelo asfalto e foi justamente à frente ao portão da casa daquela família que tinha sido enfeitiçada. E pouco tempo depois, pessoas daquela família começaram a morrer. Até que eu fui lá, rezei na casa, fiz a oração de exorcismo na casa, e aquela infestação diabólica que tinha na casa e na família saiu, foi embora, e as mortes acabaram. Eu conheci uma pessoa que não fez por querer. Ela estava caminhando numa rua onde os postes estavam com a luz estragada, e ela não viu que tinha um bruxedo na esquina, e ela foi e chutou sem querer aquilo. Tempos depois apareceu uma ferida na perna dela que não fechava de jeito nenhum, e ela ia em todos os médicos e nada curava aquilo, e ela sofria dores horríveis com aquela ferida. Até que um dia, isso no começo das aparições nos anos 90, né? Até que um dia ela veio a mim e me pediu, pelo amor de Deus, para que eu pedisse a Nossa Senhora duas coisas: ou que ela sarasse, ou então que ela morresse, porque ela não aguentava mais continuar a sofrer. Então eu pedi a Nossa Senhora numa aparição, e Nossa Senhora disse assim: diga a ela que traga aqui, né, um recipiente com água, eu vou abençoar na minha aparição para ela, e que ela beba e passe esta água na ferida, e ela fechará, porque isto foi porque ela chutou, né, um feitiço onde estavam muitos demônios para causar câncer numa alma a quem era destinado o feitiço. Só que como ela pisou no bruxedo, o mal foi para ela. Então, no dia seguinte, ela trouxe água, Nossa Senhora abençoou na aparição para ela, ela bebeu, passou na ferida, em pouco tempo a ferida fechou e ela foi curada. Então os bruxedos existem. Eu conheci uma moça que tinha isso nos anos 90, que tinha um cara que queria demais também, né, fazer coisas com ela. E ela não queria, porque ela achava o cara assim um horror, né? Ela tinha até horror dele. Quando ele chegava perto dela, ela fugia. Quando ele chegava perto dela, ela fugia. E ela falava pra gente: ai, não aguento mais esse cara no meu pé, não aguento mais. Aí num determinado tempo, começamos a perceber que ela ficava estranha. Ela ficava estranha, ficava assanhada, afogueada, e começava até inclusive a falar que amava o cara que antes ela falava que não suportava, porque ele bebia, porque ele tinha um monte de vícios, né? E defeitos também horríveis, que até eu não suportava ele. Aí ela ficava esquisita e começava a falar assim, exatamente o contrário do que antes ela dizia. Só que na época, né, nós assim não tínhamos muita noção. Isso dos anos 80 para 90, Nossa Senhora ainda não aparecia aqui. Aí a gente não tinha muita noção, até as pessoas assim, né, brincavam assim, falavam: ah, os parentes de fulano devem ter feito uma amarração com a cicrana, porque ela agora está gamada nele. E a gente ria e achava que, né, aquilo era superstição, que imagina, né? Aí durante a semana ela voltava ao normal. No sábado e no domingo ela ficava louca por causa do cara. Aí todo mundo até ria, falava: ah, ontem, sexta-feira, os parentes de cicrano devem ter feito na encruzilhada a amarração dela, por isso que hoje ela está louca. Aí a gente ria, né? Porque a gente não sabia que aquilo ali era coisa do diabo, a gente nem podia sonhar com isso, né? Aí, afinal das contas, ela acabou se juntando, se amigando com um cara, né? Mas como as coisas do demônio não levam nunca à felicidade, um dia, isso depois de alguns anos, Nossa Senhora já estava me aparecendo, ela encontra comigo e eu pergunto para ela: oi fulana, por que você está assim, com essa cara tão triste, o que aconteceu? Aí ela falou: ai, eu não aguento mais esse cara, ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele tem esse e aquele vício, eu não aguento mais, a minha vida é um inferno, eu não aguento mais. Aí ela falou: pelo amor de Deus, reza por mim. O efeito do feitiço acho que enfraqueceu um pouco, né? Aí aquela cegueira saiu um pouco, ela voltou um pouco a si. Aí ela me pediu para rezar, falei: tá bom, vou rezar.
peguei e rezei uma novena do Terço das Lágrimas de Sangue por ela, naquela época, no primeiro ano já das aparições. Aí fiz a novena, de repente, assim, do nada, deu uma maior briga de gatos assim entre eles lá. Se arrancaram todos os pelos lá, se desentenderam e por fim das contas ela conseguiu largar daquele cara, né? Saiu da vida do pecado, voltou para a casa da mãe dela. Graças a Deus não teve nenhum filho dele, porque senão a situação ia ser pior. Ela ia ficar amarrada com aquele cara pro resto da vida através do filho, né? Que é um laço que não se pode cortar. Graças a Deus isso não aconteceu. Depois ela arranjou um cara bom, um moço bom, trabalhador, que não tinha vícios, que respeitava ela, que era até católico, né? E foi feliz, ficou feliz. Nunca mais vi, mas pelo que soube, estava muito feliz, né? Estava bem. Então essas coisas de feitiço existem mesmo e fazem efeito. Por isso que às vezes uma moça que é muito boa, né? Que é muito temente a Deus, que é muito correta, de repente aparece assim, como se diz, da pá completamente virada. E ninguém sabe por quê. Às vezes é um feitiço, né? O próprio São Domingos, uma vez, né, disse que acho que foi um monge, que não devia ter feito isso. Ele foi numa taverna, que era um lugar que ele não devia frequentar, foi lá, estava tomando uns vinhos lá. Aí o demônio entrou na forma de mosquito, dentro do vinho, sem ele ver, e ele tomou o vinho com o mosquito, com o demônio. E aquele monge ficou completamente, entendeu? Tomado pelo diabo. Começou a fazer coisas incríveis, coisas assim insuportáveis. Ele ficou com tentações assim horríveis, de uma forma tão horrível que ele chegava a gritar dentro do convento de tantas tentações impuras que ele sentia e não conseguia se libertar. Até que São Domingos foi lá, rezou sobre ele, colocou o rosário que Nossa Senhora tinha entregado para ele na aparição com o menino Jesus nele, e aí São Domingos viu que o demônio tinha entrado pelo mosquito que ele tinha tomado no vinho. E aí São Domingos expulsou os demônios dele, que eram vários demônios, e aí o monge voltou de novo a ficar calmo, tranquilo, sereno, né? Pacificado e santo como antes. E aí São Domingos repreendeu ele e disse, ó, porque você foi num lugar que você não deveria ter ido, né? Onde existe bebedeira, vícios e coisa tal, foi lá ver o que não devia ver lá, né? O demônio achou a oportunidade de entrar dentro de você. Nunca mais faça isso. Então, o demônio, né, existe. As forças das trevas existem, como diz São Paulo. Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra as forças espirituais do mal, os espíritos das trevas, os príncipes deste mundo tenebroso, espalhados pelos ares, né? Mas como vocês viram, contra a virtude de uma pessoa santa, os demônios não podem nada. Vocês viram que o demônio tentou de todas as formas, né, envolver Santa Justina. Através do pó, ela começou a sentir a tentação no corpo dela, né? Mas Deus permitiu isso para que a vitória de Santa Justina e os merecimentos dela fossem maiores, e a vergonha e a derrota do demônio também fosse maior. Então ela começou a sentir aquelas tentações. Veja, ela não pecou por ter sentido as tentações, porque sentir a tentação, isso, né, não é culpa de ninguém, é culpa do diabo. Agora, consentir, gostar da tentação, aí já é culpa nossa. E Santa Justina não consentiu, tanto que quando ela percebeu que aquelas coisas, o sangue fervendo dentro dela, aqueles desejos, né, maus, estavam ali dentro dela, o que foi que ela fez? Ela recorreu a Deus na oração. Se ela não tivesse recorrido, ela estava perdida. Isso mostra que em todas as tentações, sejam elas de vingança, de avareza,
de vaidade, de preguiça ou de impureza, de ódio, não importa, seja qual a tentação for, né? Blasfêmia, ira, revolta contra Deus, não interessa, murmuração. Se você recorre a Deus na oração, Deus vai te dar a vitória, mais cedo ou mais tarde. Só é vencido, portanto, pelo diabo e pela tentação quem não recorre a Deus na oração na hora da tentação, né? E com o sinal da cruz, Santa Justina, né, expulsou os demônios. Vocês vejam, gente, como é maravilhoso isso, a gente ter o sinal da cruz como nossa defesa. Vejam como Deus é bom. Deixou o sinal da cruz, que é sinal de terror para os demônios, que é sinal de força para nós, porque Ele faz cair sobre nós as graças do mistério da redenção, faz cair sobre nós a virtude oculta do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão, da sua vida inteira. Deus deu-nos tantas orações poderosas. Nossa Senhora veio do céu através de São Domingos dar-nos o rosário da Ave Maria, e como se isso não bastasse, aqui em outras aparições ela nos deu tantos terços e rosários, para ser como na vida de Santa Justina está escrito, força sobre força para nos ajudar a vencer o maligno, né? E como se isso não bastasse, né, Nossa Senhora também nos deu aqui no santuário 3 fontes, a dela, de São José, de Jesus. Porque se os pós de feitiçaria, se os líquidos, as coisas de feitiçaria têm a virtude de introduzir o demônio num lugar para tentar uma pessoa, fazer mal a uma pessoa, o contrário também é verdade, né? Os líquidos, as águas das fontes de Nossa Senhora também têm a virtude de fazer com que Nossa Senhora e a graça de Deus cheguem aos lugares aonde eles são aspergidos. Por isso que é tão importante a gente aspergir a nossa casa, né, com a água da fonte de Nossa Senhora, né? Eu sempre faço isso aqui. Aqui o santuário já é ultra, né, protegido e abençoado por Nossa Senhora. Nem precisaria fazer isso. Aqui é a fonte das graças dela. Mas ainda assim eu faço para o nosso bem, né? Não porque Nossa Senhora precise desse reforço, mas porque nós somos fracos demais e precisamos disso. Quando eu vou visitar a minha mãe na casa dela, eu sempre asperjo o quintal, a casa inteira com a água da fonte de Nossa Senhora. Ela até pergunta, o que você está fazendo? Eu falei assim, estou aspergindo aqui com a água da fonte de Nossa Senhora, para a sua casa ficar toda protegida por ela e pelos anjos. Jogo na entrada da casa, na rua, até para que quem passar naquela calçada ali, a graça da água entre na pessoa, liberte a pessoa, converta a pessoa, abençoe a pessoa, enche a pessoa da graça de Deus, né? Os nossos carros aqui, a gente sempre asperge com a água da fonte, porque eu já vi pessoas invejosas que têm um olhar, que já foram, né? Que já tiveram contato com obras das trevas, pecados mortais, e que só de olhar para os carros paravam de funcionar na hora. Tinha um olhar maligno. Então a gente sempre asperge para Nossa Senhora não deixar nenhum olhar maligno fazer mal para os carros que são dela e servem a ela, né? Claro que são nossos, mas são dela, servem a ela. Então é muito importante a gente aspergir a nossa casa. Eu sempre, desde os anos 90, quando não tinha fonte ainda de Nossa Senhora, e a água benta que a gente tinha era a água que Nossa Senhora abençoava, que eu colocava em cima da mesa embaixo dela para ela abençoar, sempre nos anos 90 eu fazia a purificação da minha casa pelo menos uma vez por semana. Todo sábado era dia de limpeza espiritual na minha casa. Aspergia tudo, a casa, os móveis, as roupas, punha na comida, nas panelas, aspergia com a água benta de Nossa Senhora, para que o demônio ficasse longe de tudo e não pudesse fazer mal à nossa saúde, à nossa vida e à nossa paz.
E eu posso testemunhar para vocês, sempre enquanto eu fiz isso, nunca a gente teve assim, foi abatido por doenças ou coisas assim que eram fruto do demônio. A gente tinha doenças naturais, né? Gripe, um problema assim, assado, mas coisas demoníacas, esquisitas, misteriosas, nunca. E olha que muita gente, muitas vezes, feiticeiros iam fazer feitiços na porta da minha casa para me matar, como Nossa Senhora muitas vezes me revelou. Eu chegava lá no portão de manhã cedo, saindo para ir para a igreja, o que é que eu via? Cabelos humanos misturados com carne podre, velas de tudo quanto é cor, líquidos esquisitos, e aquilo lá, ainda as velas ainda queimando com o dia claro. E eu, tomava todo o cuidado, aspergia aquilo com água benta, tirava tudo aquilo ali, jogava num saco de lixo, punha fogo. E aí, quando perguntava para Nossa Senhora na aparição por que aquilo ali tinha sido feito na porta da minha casa, aí Nossa Senhora disse: os demônios falaram com os feiticeiros que conversam com eles, e os demônios mandaram eles virem fazer isto aqui na porta da sua casa para matar você, para que você pare com esses cenáculos, para que você pare de converter e salvar as almas. E aí eu tinha medo, claro, mas Nossa Senhora dizia: você não precisa ter medo nenhum, porque eu sou 1000 vezes mais forte do que todos os demônios juntos, e comigo nenhum mal te atingirá. Então, os feiticeiros iam também no antigo Monte das Aparições para fazer feitiçarias lá ao pé da cruz onde Nossa Senhora aparecia. A gente perdeu a conta das vezes que a gente tinha que tirar toda aquela porcaria imunda de lá. E Nossa Senhora dizia: foi feito contra você, para que você morra, mas não tenha medo, porque enquanto você estiver comigo, fiel a mim, na minha graça, na minha amizade, nenhum mal poderá contra você. Continue rezando, continue vivendo uma vida reta, continue na minha amizade, nenhum mal poderá ser feito contra você. E de fato, nunca nenhum mal prevaleceu mesmo, Então, a gente deve tomar bastante cuidado, proteger a nossa casa, aspergir a nossa casa. Se tiver pessoas dentro da sua casa que você quer bem, mas que não rezam, não gostam de Nossa Senhora, se você der água da fonte para eles, não vão beber, não tem importância. Coloca escondido na comida, asperge a roupa da pessoa enquanto você está lá, dobrando a roupa e guardando no guarda-roupa, e pede para Nossa Senhora: por essa água, Mãe do Céu, converte essa pessoa, liberta essa pessoa, purifica essa pessoa, livra essa pessoa de toda a influência de Satanás. Vocês vão ver que vai diminuir os problemas dentro de casa, viu? E como nós vimos, o demônio usou até o ardil de usar, argumentos bons, para enganar Santa Justina. Mas veja, Justina, se Eva tivesse guardado a sua castidade, como é que a linhagem humana ia se propagar, Se todo mundo for casto como você, como é que o mundo vai continuar? Veja que houveram até santos, que se casaram e Deus até lhes deu, os filhos como consolação. Então não tem nada demais você casar com Aglaias, porque você vai ter consolação nos seus filhos. Então quebre esses votos, não mantenha essa promessa não. Mas ela percebeu que era o demônio falando com ela através daquela mulher, E aí fez o sinal da cruz, rezou e nem quis mais ficar escutando aquela conversa, aquele trololó do diabo. E o diabo foi embora, Foi vencido. Isso nos ensina uma coisa importante, que a gente não deve ficar escutando as tentações do diabo. O diabo está ali sugerindo coisa para você. Fecha a tua alma para aquilo que ele diz. Vai rezar, vai trabalhar,
vai fazer 500 ave-marias, 100 ave-marias, 150, procura fazer alguma coisa para você escapar da tentação, fugir da tentação. Pega um livro, vai ler, vai fazer algum serviço manual e ao mesmo tempo fica ali rezando jaculatórias e procura, né, não dar ouvidos ao que o diabo insinua. Por quê? Se você fica prestando atenção no que ele diz, pode correr o risco de ele fazer uma fissura, né, na sua alma, no seu coração, na sua fé, na sua retidão, e entrar ali na tua alma, fazer a fumacinha dele entrar ali, introduzindo alguma tentação grave dentro do seu coração. Então é preciso realmente não escutar o que ele diz, fechar os ouvidos para ele, como os santos disseram aqui, esquecer até que houve a tentação, esquecer a imagem que ele apresentou na tentação, e esquecer até que houve tentação, e rezar muito, porque é só a oração que pode contra o demônio. Fazer o sinal da cruz devotamente, muitas vezes ao dia, né? Isso diminui também a influência de Satanás. E vemos também, né, como Nossa Senhora foi boa ao nos dar aqui, né, a sua medalha da paz, onde ela esmaga a cabeça do diabo, onde ela esmaga as tentações. São José nos ter dado a sua medalha, né? As outras medalhas também que Nossa Senhora mandou a gente usar de outras aparições, porque todos esses sacramentais, né, são o terror de Satanás. Quando o demônio vê isso, ele foge. E se na hora da tentação você segura firme a medalha da paz, você se recomenda a Nossa Senhora, você reza, né, como Santa Faustina rezava, eu tenho certeza, né, que o demônio não vai conseguir te vencer na tentação. Vocês vejam também que coisa maravilhosa, né, que foi o terço que o Marcos Augusto ganhou, que São José abençoou. São José tocou nesse terço dele com 2 dedos assim, ó, fez até o terço dele assim se flexionar para baixo na hora da aparição. E o Marcos Augusto estava assim concentrado, rezando, né, na hora da aparição de São José, em que ele fez isso. E ele abriu os olhos bem na hora em que eu estava erguendo o terço para São José, terço que São José mesmo mandou eu erguer para ele, para ser bento especialmente para ele. E bem na hora que ele abriu os olhos, São José estava fazendo assim com o dedo no terço e até flexionando o terço para baixo. E ele viu assim o terço na minha mão, assim flexionar para baixo, a ponto até de juntar um pouco as minhas mãos, quando São José tocou. E imagine o poder desse sacramental, né, tocado por São José. Imagine o poder dos terços que Nossa Senhora tocou aqui para várias pessoas ao longo das aparições, deu bênçãos especiais. Os terços de vocês aí, que já foram bentos por Nossa Senhora centenas de vezes no final da aparição dela aqui, que os santos benzeram. Esses terços têm um poder incrível contra o demônio. Não é possível que o demônio possa vencer essa bênção que Nossa Senhora, que os santos deram nesses terços de vocês. Agora, recentemente, Deus Pai abençoou os terços de vocês nas aparições dele. O Espírito Santo, a bênção do Criador, da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Como que o demônio, né, poderá derrotar esse poder? E esse poder, essa graça foi dada a vocês. Esse poder foi dado a vocês, né? Então por aí vocês vejam como foi grande a misericórdia de Deus e de Nossa Senhora para com vocês aqui nessas aparições, porque nós precisaríamos ser santos e perfeitos como Santa Justina para merecer esses favores. E no entanto, Deus deu para nós que de Santa Justina não temos nada, não chegamos nem a nos comparar com o dedinho mindinho do pé dela em santidade. Não temos nada de santidade. E no entanto,
esse imenso favor, essa imensa graça de proteção foi dada para nós. Então, quanta gratidão nós devemos ter a Deus por isso, e ao mesmo tempo quanta confiança também nós devemos ter em Deus, né? E a conversão de São Cipriano mostra para nós, né, o poder de Jesus, o poder de Deus, que é mais forte do que toda magia, do que toda bruxaria, do que toda possessão demoníaca. Vocês vejam, gente, que São Cipriano matava moços e moças para oferecer o sangue como sacrifício ao diabo. Ele fazia, né, a terra tremer, ele fazia até pessoas voarem, animais ficarem doentes, cidades inteiras ficarem doentes e morrerem com as pragas, com as maldições que ele lançava. Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, de tanto que ele era amigo do diabo, né, e o diabo gostava dele. Então essa pessoa já era assim, realmente, mais um demônio, né? Tanto que o demônio disse, ó, quando você morrer, você na outra vida não vai ser um condenado qualquer do inferno, você vai ser um príncipe, né, de vários demônios. Você vai ser um chefe lá no inferno. E no entanto, Jesus conseguiu converter esse homem, que já era mais um diabo do que homem, mostrando que Jesus realmente é mais poderoso que Satanás e o pecado. Vejam que o poder, o que a graça de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora fez com São Cipriano. De sacerdote do diabo, levou-o a bispo e depois a santo, a mártir. Então isso mostra para nós, né, que não devemos desanimar nunca na oração pelos pecadores. Porque se até São Cipriano, que era um sacerdote do diabo, Deus converteu pelas orações e pelos merecimentos de Santa Justina, nós também não devemos desanimar. Devemos continuar rezando pelos pecadores, especialmente os mais obstinados como São Cipriano, e é claro, né, procurar fazer de tudo para a gente ter obras boas, né, santas, para a gente poder oferecer os merecimentos dessas obras junto com a nossa oração, para que Deus possa usar isso para a conversão dos pecadores, como Santa Justina fez com São Cipriano. Por isso que Nossa Senhora aqui fala sempre que enquanto eu estou gravando rosários meditados, horas santas de oração, fazendo os filmes que ela me pede, ela fecha as portas do inferno com os merecimentos meus, das obras que eu estou fazendo. Ela paralisa os demônios. Ela liberta muitas pessoas que estão presas nas garras do diabo, igual São Cipriano. E sozinhas nunca iam conseguir sair, nunca iam conseguir se libertar. Mas porque, enquanto eu estou gravando, eu estou oferecendo os merecimentos meus, daquela boa obra que eu estou fazendo, isso nas mãos de Nossa Senhora é um grande poder. E então, como Deus fez com as orações de Santa Justina, os merecimentos dela, Deus vai, aplica os meus merecimentos nesses pecadores e liberta esses pecadores do diabo. E vocês também. E vocês também. Cada vez que vocês fazem uma obra boa, divulgam as mensagens de Nossa Senhora para a conversão das almas, fazem um cenáculo de Nossa Senhora numa casa, né? Dão um rosário meditado para alguém, dão uma hora da paz para alguém, dão uma hora dos santos para alguém. Cada vez que vocês rezam um rosário, que vocês rezam um terço das lágrimas, rezam uma hora santa de oração, cada vez que vocês fazem um jejum, fazem uma abstinência, um sacrifíciozinho e oferecem isso a Nossa Senhora, os merecimentos de vocês sobem até as mãos de Nossa Senhora, se tornam um grande poder, e ela então liberta muitos pecadores que, como São Cipriano, estão nas garras de Satanás e sozinhos nunca iam conseguir se libertar. Então isso tem um grande poder. Continuem, não parem, continuem a oferecer.
E a conversão de São Cipriano mostra para nós que para Deus nada é impossível. Se até São Cipriano, Deus com seu poder, claro que teve os sofrimentos, as orações e merecimentos de Santa Justina, expiando por ele e oferecendo por ele, teve que ter, tá? Mas se até São Cipriano Deus conseguiu converter, Deus pôde converter de sacerdote do demônio a santo e mártir, como é que Deus não vai converter seu marido se você perseverar na oração do rosário até o fim da sua vida? Como é que Deus não vai converter seu filho, não vai salvar, pelo menos salvar teu filho na hora da morte, no fim da vida, se você rezar? Como é que Deus não vai endireitar sua mulher se você continuar firme com Nossa Senhora, oferecendo, rezando, oferecendo seus merecimentos também das boas obras que você faz, obedecendo as mensagens dela? Como é que o merecimento de tudo isso, junto com o amor de Deus e Nossa Senhora, a graça deles, não vai endireitar sua mulher? Seu filho parece São Cipriano? Está completamente perdido nas garras do diabo? Não desanime, faça como Santa Justina, persevere na oração. Um dia você vai ver o milagre da conversão do seu filho, né? Seu marido, né, tá igual São Cipriano, até pior, né? Não desanime, continue rezando pelo seu marido, né? Tem dias que seu marido parece o próprio diabo dentro de casa. Não desanime, continue rezando, continue intercedendo. Um dia você vai ver o milagre da conversão dele. E qualquer outra pessoa que esteja obstinada no pecado, né, não desista de rezar por ela, porque como Santa Justina não desistiu, perseverou e ela alcançou a vitória da conversão de São Cipriano, você também vai alcançar. E talvez até a pessoa pela qual você reza, de grande pecador, vai até se tornar religioso e talvez até santo no futuro. Então, minha filha, meu filho, com Deus nada é impossível. Então, persevere, reze e você vai alcançar a vitória. Espero que essa vida de Santa Justina, né, e de São Cipriano traga para o coração de vocês muito conforto espiritual, muita esperança, né? Não desanime de rezar pelos seus pais, por qualquer pessoa que esteja longe de Deus, longe de Nossa Senhora, porque quer mais longe de Deus e mais unido com o diabo do que São Cipriano? E no entanto, Santa Justina conseguiu a conversão dele. Você poderá dizer: ah, mas ela era santa, eu não sou, eu não tenho os mesmos merecimentos que ela, como é que eu vou conseguir? Não desanime, porque Santa Justina, né, já não nasceu 100% santa, ela também foi se santificando pouco a pouco. É claro que para a idade dela tão nova, deu de ver que ela se santificou muito rápido, né? Nós estamos indo mais lentamente, mas um dia também vamos chegar lá, né? Então vamos continuar rezando, trabalhando para Deus e para Nossa Senhora. Tudo isso junto vai uma hora se transformar num grande poder que vai chover como uma chuva de conversão na alma de muitas pessoas pelas quais nós rezamos, né? Santa Justina é a protetora contra feitiços, bruxarias, macumbas. Ela é também protetora contra as possessões demoníacas, as obsessões, ou seja, aquela tentação que não sai da cabeça nunca, né? As infestações diabólicas na casa, no lugar onde vivemos, né? E São Cipriano também, ele é o padroeiro contra as possessões demoníacas, contra as bruxarias, magia negra. Vamos então invocar os dois, né? Sempre para que nos protejam de todos esses males, para que a gente possa viver em paz, rezar em paz, servir a Deus em paz, e nós e nossa família, nossos amigos, gozemos sempre de boa saúde do corpo e da alma e sejamos livres de todos esses males do inferno. Assim seja.
Amém. Vamos trocar nossa